Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e ao outro, segundo o mesmo Espírito, dons de curar, a outros, operação de milagres, a outro, profecia, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um, individualmente. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12, 4 a 11 e 28 a 31. É verdade, Deus é quem opera tudo em todos, mas nós é quem devemos procurar com zelo os melhores dons, e isso para que Deus seja glorificado e possa, por nosso intermédio, fazer a obra. Você sabia que há uma diferença entre falar em outra língua e outras línguas? Sim, há uma grande diferença, como veremos. Pois falar em outras línguas, usando o plural, está referindo a outros idiomas, ou seja, línguas de outros países, capaz de ser interpretadas e bem compreendidas. E falar em outra língua, usando o singular, refere a tal língua estranha, que não se pode entender, as quais na palavra de Deus são chamadas de fala obscura, língua bárbara, ininteligível, assim como está escrito. Já não verás aquele povo atrevido, povo de fala obscura, que não se pode entender, e de língua bárbara, ininteligível. Isaías 33, 19. É verdade, precisamos ter a sabedoria que vem mediante a consciência divina, ou seja, através do Espírito Santo de Deus, para saber nos conduzir de maneira prudente, buscando em Deus o discernimento espiritual por meio da Sagrada Escritura. Vejamos agora o significado da palavra obscura, palavra sem claridade, confusa, difícil de entender. Dicionário Prático da Língua Portuguesa, página 387. Por isso está escrito que o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus Cristo, não foi enviado a um povo de estranho falar, cujas palavras não se podem entender, mas foi ele enviado à casa de Israel, e isto para transmitir toda a verdade de Deus a eles, pois para isso ele veio ao mundo.
para anunciar o verdadeiro evangelho do reino celestial. Por isso sim está escrito: disse-me ainda, filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Porque tu não é enviado a um povo de estranho falar, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranho falar e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Ezequiel 3, 4 a 6. É verdade, o Filho do Homem veio anunciar ao povo de Deus, isto é, à casa de Israel, o verdadeiro evangelho do reino, vindo do Pai. Por isso, sim, ele mesmo disse e continua dizendo: porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai, que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João 12, 49. E por que o Filho do Homem foi enviado especialmente à casa de Israel? Porque eles não falam em língua estranha, e são eles os únicos que aceitam as leis de Deus, ou seja, os mandamentos e estatutos do Senhor. As demais nações ou religiões ignoram os seus preceitos, assim como está escrito: agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não faz assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Salmos 147, 11 e 15 e 19 e 20. É verdade, Deus não tem enviado a sua verdadeira palavra a nenhuma outra nação, ou seja, a nenhuma outra comunidade cristã ou congregação religiosa, mas tão somente a casa de Israel, a qual ele escolheu para revelar toda a verdade ao mundo, assim como está sendo revelado, embora a maioria não aceitam. Pois a palavra nação, além de significar povo, tribo, raça e país, também significa a uma comunidade de pessoas religiosas, as quais falam a mesma língua e se subordinam, ou seja, se submetem, tornando obedientes a um poder central, sendo este o poder de Deus que mantém a união de todos. Veja o significado da palavra nação. Mini Dicionário Luft, página 437. Comunidade fixa de pessoas num território e que tem unidade histórica, linguística e religiosa. Conjunto de habitantes que têm uma mesma língua, estão ligados por tradições e se subordinam a um poder central que mantém a unidade do grupo. Também significa povo, tribo, raça e país natal. Dicionário Clássico da Língua Portuguesa, página 377. Pois há muitos falando em língua estranha e afirmando vir do Espírito Santo de Deus. E isto por causa de um único versículo que assim diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Isaías 28, 11. Acontece que este versículo não é verdadeiro. Acredite quem quiser.